dia 14 de janeiro, e vamos aprender a educar pelo exemplo, não pelo que falamos? Tem um ditado popular que diz assim: a fala convence, mas o exemplo arrasta. E para mim, esse ditado é realmente verdadeiro. Porque senão a gente fica igual o Chaves, né? Sim, falando algo e expressando outro. 7% da minha comunicação é o que eu falo. Os 93% restante é como eu falo, como eu uso a voz, como eu me expresso, se eu fico mexendo as mãos, tudo isso vai comunicar além daquilo que eu tô falando. Então vamos pensar sobre isso, educando muito mais pelo que somos do que pelo que falamos. Nós precisamos ser. E o ser, ele comunica, ele fala, ele expressa. E nós precisamos treinar esse ser. Não é aprender para ensinar, é aprender para ensinar, aprender para ensinar. Aprender, viver, e aí a gente vai ensinando muito pelo exemplo e a fala vem depois. Tem gente que fala muito. E tem um texto bíblico que eu gosto, né, que fala: não fazeis vãs repetições, achando que pelo muito falar serão ouvidos. Às vezes a gente não está sendo ouvido porque a gente está falando muito, mas também porque a nossa fala não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando, fazendo, vivendo. E aí tinha aquele ditado dos pais e das mães que era: faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Isso não funciona mais. Com tanto saber, as crianças com tanto saber na mão, nós, adultos, precisamos ampliar o nosso repertório. No Globo de Ouro agora, teve alguns momentos que as pessoas foram filmadas em linguagem, né, labial, né? Ou leitura labial. E a pessoa levantou para aplaudir, mas antes falou algo que não condiz com levantar para aplaudir. O levantar para aplaudir foi mais uma convenção social do que um real significado de estar feliz porque o outro ganhou um prêmio. Então a gente precisa olhar para isso, porque sorria, nós estamos sendo filmados. E eu dou risada, né? Porque essa questão, eu tenho cursos de linguagem não verbal e tal, mas é algo que desde criança eu via, assim, eu falei: ih, não tá feliz não, a pessoa chegar, não tá feliz. Eu sabia, né? Hoje, tecnicamente, eu sei por que que eu sabia, porque criança lê. Então você fala assim: ah, ele não sabe nada não, porque nós não falamos sobre isso. Você acha que ela não tá lendo? Ah, mas ela tá brincando. Será que ela só tá brincando? Entende? Então a gente precisa melhorar como que a gente reage, como a gente responde. Não é sobre não responder, é sobre como responder. São coisas diferentes. Com a minha raiva eu posso pegar essa caneta e enfiar alguém, ou eu posso falar: olha, não dá pra conviver com você porque você não me respeita, com licença. E é isso. Eu posso comunicar ou eu posso atacar. Eu posso deixar ou eu posso ficar insistindo numa relação que não há respeito. E eu tô sempre exalando o meu pior. Eu tenho pensado muito sobre isso. Relações que trazem o meu melhor, a minha amplitude, o meu maior repertório, ou relações que me afundam, me faz ficar o tempo todo em alerta. Não quero. Não quero. Você também pode não querer, sabia? Você é livre, você é livre. Vamos lá. Tenho críticas ao sistema cartesiano que estabelece uma linha unifocal, fechada, lógica e matemática de pensar. Os códigos da adaptação às adversidades, da tolerância, da solidariedade, da sensibilidade, do amor, da intuição criativa ultrapassam os limites da linearidade lógica. Quem é legalista consigo e com os outros, quem interpreta a lei ao pé da letra e julga com rigidez seus comportamentos e dos outros, não tem flexibilidade e sensibilidade, pois considera as circunstâncias, o ambiente social, o estado emocional, a intuição, a intenção do agente. Professor, pai, magistrados, líderes políticos, legalistas
causaram injustiças dramáticas. Quem é estritamente lógico e rígido em sua maneira de pensar e julgar está apto a dormir, conviver e se relacionar com máquinas e não com seres humanos. Eu trabalho com criança, né? Tenho sobrinhos, muitas crianças próximas. E eu lembro muito daquele filme Quem Está Falando e depois Quem Está Falando Também. Olha quem está falando e quem está falando também. Eu acho um barato, porque eu fico assim, gente, o que tá passando na cabeça daquela criança? O que ela tá falando? Eu fico falando com a criança, com o bebê, pra ver se ele me responde. Porque ele sabe. Quem não sabe sou eu que tenho que entender a legenda dele. Então a gente vai conversando ali, a gente sempre chega num lugar. E uma voz calma com uma criança, acalma a criança. Porque nós somos seres de linguagem. Qual linguagem foi instalada em você? A linguagem da crítica, a linguagem do grito, a linguagem da calma, a linguagem da compreensão, a linguagem da firmeza quando necessário. Qual a linguagem? Porque se nós tivermos dentro de nós punição, crítica, rejeição, vai ser isso que a gente vai fazer quando comunicar com o outro. Ilane, mas eu li esses livros todos. Mas comece a treinar isso. Você vai precisar treinar, porque senão você vai sempre afundar. Apesar de criticar o sistema cartesiano de pensar e interpretar a vida e seus eventos, tenho aplaudido o uso da dúvida por Descartes como ferramenta intelectual. René Descartes preconizava a dúvida como meio de raciocínio. Afirmava cogito ergo, não é em português, penso, logo existo. A psicologia multifocal estabelece que duvidar significa pensar. Duvidar freia o excesso de subjetivismo, filtra as falsas crenças. Os excessos de subjetivismo pode nos fazer perder o parâmetro da realidade. Milhões de pessoas estão alimentando suas depressões, fobias, anorexias nervosas, bulimias, transtornos obsessivos pelo excesso de subjetivismo. A rigidez, ela é o que mata um ser humano. Se eu pego uma borracha, não tem borracha aqui, mas se eu pego um lápis, eu vou quebrar ele, entende? Se eu forçar, eu vou quebrar, porque ele é rígido, ele não flexibiliza. Nós precisamos ter uma mente flexível. No cerne do conceito de saúde mental está a flexibilidade psicológica. E o Viktor Frankl, em busca de sentido, ele vai dizer que as pessoas que sobreviviam melhor no campo de concentração eram aquelas que tinham repertório musical, leitura, jogos, religião, tudo que você tem que amplia o seu ser no mundo, o seu se relacionar com o mundo, vai te ajudar a ter uma mente flexível, ampliada. E aí eu comecei com a psicanálise e depois fui para TCC e hoje eu trabalho com esquemas, psicologia positiva, Viktor Frankl. Por quê? Porque me dá repertório. A psicanálise é algo que eu acho incrível, mas a gente tem que ter um cuidado quanto profissional para não ficar na causalidade das coisas. É isso porque é isso, é isso porque amanhã é assim, é isso porque... Entendeu? E a TCC não pode ser faz isso que dá isso, faz isso, não. Vamos flexibilizar, vamos dançar na chuva, vamos olhar o mar, vamos contemplar a lua, não só porque alguém botou na rede social, olha como a lua tá linda. Se você ver, vai assistir, porque alguém te avisou. Mas veja a lua sem ninguém te avisar. Flexibilidade psicológica. A vida tá passando. O que você tá fazendo com a sua vida?